Olá, meninas do cafezinho, como estão vocês? Eu estou aqui com a primeira tentativa da gente fazer o nosso podcast Inspirar com vocês aqui no Ministério Cafezinho da Tarde. Eu vou estar online aqui pelo Instagram e vou estar convidando todas vocês que quiserem fazer parte desse cafezinho da tarde gostoso aqui com a gente e conversar um pouquinho sobre alguns tópicos relevantes à vida da mulher cristã, né? A vida da jovem senhora cristã, que persevera aqui em fazer a vontade de Deus no seu dia. Então, eu convido você a fazer parte desse cafezinho e a ideia deste projeto, o projeto Inspirar, é a gente poder estar compartilhando, vou colocar aqui o pôster do projeto Inspirar, tá compartilhando um pouco sobre como eu falei, vida cristã, né? A vida da mulher, da jovem senhora cristã. Como é o perfil dessa jovem senhora? O que ela gosta de fazer? O que ela pode fazer, né? O que ela deve fazer? E assim sucessivamente, para a gente poder passar um tempo bem gostoso aqui, compartilhando nesse cafezinho da tarde, tá? Vou mandar aqui o meu boa tarde para Keila, para Laudenlina, para Educamor e outras páginas que estão aqui com a gente nessa tarde, tá? Sejam muito bem-vindas, a Marisa, a Luciana. Sejam bem-vindas e que o Senhor esteja abençoando vocês. Então, o primeiro assunto que eu pensei em abordar aqui no nosso cafezinho, você quiser aí, passa um café para você em casa. Eu tô aqui na minha água hoje, mas passa um cafezinho para você, pega um biscoito e senta aqui pra gente conversar um pouquinho e compartilhar, tá? O assunto que eu tô pensando em compartilhar com vocês hoje é sobre burnout. Vocês já ouviram falar de burnout? Vocês sabem o que é burnout? Escreve aqui nos comentários para eu saber de vocês se essa é um tópico que vocês têm conhecimento, que vocês já pesquisaram, ou que vocês já ouviram falar. Então, a primeira vez que eu ouvi falar de burnout, eu acredito que foi em 2000, ali em meados de 2020. Ó, Educamor tá falando, exaustão de trabalho. Então, interessantemente, o burnout ele é muito ligado à profissão. Só que não necessariamente o burnout ele vai vir como eu aprendi, né? Como eu tenho aprendido, de alguma coisa que você faz para ganhar dinheiro, por renda. Ele é uma junção, um resultado de uma exaustão emocional ligada à forma como você está vivendo ali na sua vida. E ele pode ter algumas raízes emocionais, ele pode ter raízes, como eu falei, profissionais, e ele pode ter raízes físicas também. Porque, afinal, o nosso corpo, né, ele é corpo, alma e espírito. Então, a gente pode ter esse burnout em diferentes áreas da nossa vida. Beber aqui um pouquinho da minha água. No meu caso, né, a minha experiência com burnout. O meu burnout, ele começou em 2020. Eu comecei a ter vários problemas emocionais. Eu já tinha tido uma crise de ansiedade em 2018, no começo de 2018. E eu tava tendo várias crises de fibromialgia, uma atrás da outra, e não tava entendendo o que estava causando. E o burnout que eu estava sentindo, ele veio de várias formas. Eu não conseguia me concentrar direito e eu percebia que não era só a fibromialgia.
eu tinha dificuldade de realizar tarefas que previamente eu conseguia com muita naturalidade, como organizar a escola das minhas crianças e coisas assim, ensinar, eu já tinha dificuldade com isso. E até mesmo a área espiritual, tipo, eu tava com dificuldade de conseguir me concentrar nas minhas leituras, de continuar o ritmo que eu tava fazendo, e a minha parte criativa, que eram as minhas ilustrações que eu fazia, né, manualmente, eu parei total, porque eu não conseguia criar. Então eu tive um burnout que se espalhou ali de todas as áreas. Foi uma junção de muitas diferentes tarefas, né, e áreas da minha vida. Daí eu comecei terapia e comecei a entender essa nova Karina. Eu precisei fechar a minha loja, a loja do Cafezinho da Tarde, onde eu tinha, né, os estudos e as ilustrações. Parei de desenvolver materiais, só continuei realmente compartilhando para quem queria e precisava os materiais que já estavam lá. E fui diminuindo as minhas responsabilidades. Eu diminuí a minha responsabilidade como professora, diminuí a minha responsabilidade social também, compromissos da gente. Fui tirando, né? Fui descamando ali, é como uma cebola que você vai descamando as diferentes áreas. E o repouso, ele não é só em uma área. Como eu vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre o burnout, o repouso, ele é de diferentes áreas na nossa vida. A gente tem o repouso físico, a gente tem, como eu falei, o repouso da alma, a gente tem vários tipos de repouso que a gente precisa para poder estar lidando ali com o burnout e com as circunstâncias, né? Para quem está entrando agora, a gente está fazendo o nosso primeiro podcast Inspirar aqui no Cafezinho da Tarde. Se você tem tempo, se você tem a disponibilidade, faz um cafezinho para você, pega um biscoitinho e senta com a gente aqui. Hoje o nosso assunto, comecei a falar um pouco de burnout. A Bíblia da Pri está falando, tive um burnout em outubro do ano passado e ainda sigo me recuperando. Me identifico demais com o que você disse. Então, Pri, como eu falei, isso começou em 2020. Daí eu fui tentando me curar, fui medicada para a fibromialgia, porque até ali eu não sabia se o burnout estava contribuindo ou estava sendo causado pela fibro. Ou era um ciclo vicioso, né? Um causava o outro. Daí, esse ano, ele voltou. Ou não foi curado na época e voltou. Eu comecei a ver os indícios de um burnout recorrente. E para mim foi bem complicado, porque quando eu tive o primeiro burnout, por eu ser professora dos meus filhos em casa, eu cortei tudo, até na época eu contratei até uma pessoa para vir faxinar minha casa a cada 15 dias, para eu fazer o mínimo para poder tentar manter pelo menos a escola das crianças, onde esse ano eu e meu esposo decidimos por bem eu tirar um ano de licença médica, né, do meu ensino das crianças. Eles vão para uma escola regular e eu vou ficar com a parte bíblica em casa quando eles chegarem, a recepção, a alimentação, oração, devocional, toda essa parte que a gente aqui em casa tem como prioridade, né? Mas eu fui tirando, como eu falei, tudo, até os estudos do cafezinho que antes eu fazia agendado, eu passei a fazer quando eu tinha condição de fazer, né? E tudo que era compromisso que eu podia ir modificando, eu fui modificando. Até chegar ao ponto de hoje eu, graças a Deus, estar conseguindo entender melhor um pouco sobre o burnout. Eu estou escutando um podcast em inglês
sobre burnout e estou lendo um livro específico para maternidade sobre o burnout. E eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, vou ler aqui umas frases. À medida que eu vou escutando, no final de cada podcast, eu paro assim, penso, e daí escrevo alguma coisa que me tocou naquele podcast, né? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Vocês têm mais alguma coisa para escrever? Podem escrever que eu vou lendo aqui com vocês, tá? Eu quero que vocês participem, sintam que a gente está sentada numa mesa aqui, cada um com sua xícara de café, compartilhando sobre o assunto, tá? Não é uma coisa que eu tô só ensinando, essa é a diferença. O podcast Inspirar sou eu que quero inspirar vocês e eu quero que vocês também me inspirem, tá? É uma troca. Então, vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu entendi, né, com essa minha jornada com o podcast. Eu entendi que a cura, ela é um processo. Ela não é um evento imediato. Então, eu achei, ali em 2020, depois de fazer 2 anos de terapia, que eu ia conseguir... Oi, Jéssica! Bem-vinda, meu amor, ao nosso cafezinho. Que eu ia conseguir ali ter uma cura e que aquilo nunca mais ia acontecer na minha vida. E não foi assim. Quando eu tive o burnout, a primeira vez, foi de uma circunstância, mas que ela não, a raiz dela ainda continuou lá. Então, devido a isso, eu nunca tive assim uma remissão, vamos colocar assim, completa. Foram fases, né? O ponto 2 há 3 estágios antes do burnout. Primeiro é preocupar-se. O segundo é apressar-se. E o terceiro é comer em excesso. O preocupar-se é aquela preocupação não saudável. É você querer que os problemas forem ser imediatos a você e através disso, através desses problemas de imediatos a você, você consiga, através deles, estar solucionando um problema que nem existe ainda. Então, você já está solucionando problemas que fisicamente nem existem. Então, isso é esse preocupar-se, é você estar antecipando, criando, imaginando problemas que nem são reais. Segundo, apressar-se, é você acreditar que quão mais rápido e quão mais possibilidades, conquistas tangíveis você tiver, mais fácil sua vida vai ser. E ela acaba não sendo. Você acaba correndo uma coisa atrás da outra e tendo uma vida onde você não para respirar. E isso leva ao burnout, a essa queima da energia vital, como uma vela, né? Nós não somos infinitos em energia. Toda energia, ela precisa de algo para queimar, né? Seja gasolina, seja querosene, seja uma vela que tem ali um pavio, ela sempre vai precisar de algo para queimar. E nós não somos seres que têm isso de forma infinita. Nós somos finitos. Então, nós temos que nos aceitar como seres finitos, para que a gente possa conseguir viver uma vida de qualidade. Já já eu leio os comentários, tá, gente? E o outro é comer em excesso.
Então, a partir do momento que você se preocupa com o que não existe, né? Com o que é o imaginário, o que é o que você está antecipando. Não mais apenas os problemas que já são físicos na sua vida hoje, que já realmente são reais, você está se preocupando com problemas que ainda vão vir, tentando antecipar a solução deles, gastando uma energia, como eu falei, a energia ela é finita. Então você está gastando essa energia agora, de resolver coisas de agora, de viver coisas de agora, para coisas que não são reais. Você vai apressar-se para tentar conseguir conquistar essas coisas. E quando você não consegue, o que é que você faz? Você vai tentar acalmar o seu corpo, muitas vezes com os excessos. O excesso da alimentação, o excesso das telas, todos os excessos, o excesso da carência de relacionamentos, todos esses excessos que você não vai ter esse suprimento dessa energia vital. Ela não vai voltar para você, você só vai gastar mais energia, certo? Então, assim, são esses 3 estágios que levam normalmente ao burnout. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui os comentários para eu ler. Pri, estou amando te ouvir e compartilhar sobre sua experiência. Eu também tive cansaço mental e físico inexplicável. Pensar me cansava, não conseguia ler a Bíblia. Isso me afetou, nem orar afetou muito. Mas graças a Deus conseguia clamar pelo Espírito Santo durante as crises de pânico. E Ele cuidou de mim. Resultado, experimentei coisas lindas no Senhor. Amém, Pri. É bem isso. Eu lembro que na época que eu tive o meu primeiro burnout, eu não entendia o que estava acontecendo, porque eu sempre fui tão cheia de energia, sempre fui tão cheia de planos, cheia de vontade de viver, de fazer as coisas. E daí eu lembro que eu conversando com a minha terapeuta, ela falou, Karina, eu falei, eu tô me sentindo perdida, que eu não tô sabendo para onde ir. E ela falou, Karina, é porque o foco nunca foi cuidar de você. E aquilo me afetou, assim, de uma forma incrível na época. Porque realmente eu tava gastando as minhas energias vitais com coisas que não eram reais. Eu estava me apressando para conquistar objetivos que não eram para mim naquele momento. Boa tarde, Liane, bem-vinda. E além da questão dos excessos, né? Outra coisa, ponto 3. São vários pontos, gente. Eu vou lendo aqui um ou outro, não vou trabalhar todos os pontos nesse podcast. Esse é só o primeiro podcast, não quero deixar ele muito longo. Mas eu quero ter esse tempo gostoso com vocês. Eu também não quero gastar a minha energia vital toda com o podcast, mas eu quero poder compartilhar com vocês desse cafezinho gostoso, tá? Morrendo de saudade de vocês aqui. Ponto 3. Seu repouso deve ser proporcional ao seu trabalho. Você já pensou nisso? Eu acredito, né? Existem 12 horas de trabalho, não necessariamente trabalho remunerado, eu tô falando trabalho físico da gente, e 12 horas de repouso. Normalmente a gente gasta 8 horas de trabalho físico, que é o trabalho remunerado. A pessoa trabalha 8 horas no dia, é a carga horária comum, vamos colocar assim. E você tem mais 4 horas, que são o trabalho não remunerado, que é o seu trabalho comum do lar, que vai ser, não importa se você é dona de casa ou não, você vai ter roupa para lavar, você vai ter comida para fazer, ou para ajeitar, ou para comprar, você vai ter caminhar de um canto para o outro, transporte, né, e de um canto para o outro. Isso tudo é trabalho. É o trabalho mental de pensar, planejar, concretizar, isso tudo é trabalho, tá? E o repouso? O repouso, ele vai ser o dormir, que são 8 horas também. Então, aí são 8 horas de trabalho e 8 horas de sono, de dormir. E 4 horas de repouso mental.
O que é esse repouso mental? Seria então a sua parte criativa, a leitura, a assistir a alguma coisa que lhe faça crescer, compartilhar de momentos com pessoas que agregam a sua vida, que lhe fazem ter um descanso emocional. Então, tudo isso que a gente vai trabalhando nessas 4 horas, elas são essenciais para a gente. Eu postei para vocês nos stories um vídeo de um copo cheio de tipo lama, de café, lama, uma coisa assim, uma coisa escura. E ele estava embaixo de uma torneira e a torneira ligada e ficava enchendo aquele copo e a água ia derramando daquele copo e ia enchendo novamente. E daí ela ia derramando e ia enchendo até que aquela água foi ali circulando e ficando transparente. Assim é a nossa vida com burnout. Vai acumulando aquilo que não é saudável e a gente precisa ligar essa torneira do que é bom, desligando a torneira do que é ruim. E daí essa água da nossa vida, essa nossa energia, ela vai girando e transformando-se então em água limpa, em energia limpa, em energia boa. Oi, gente, bem-vindas ao nosso cafezinho da tarde. Vamos puxando aqui uma cadeira e sentando com a gente. Hoje o assunto é burnout, certo? Eu já falei aqui 3 pontinhos, eu vou reler para vocês. A cura é um processo e não um evento imediato. Há 3 estágios para chegar ao burnout, né? Preocupar-se, apressar-se e comer em excesso. E o outro é o seu repouso deve ser proporcional ao seu trabalho. Eu acredito que dependendo da pessoa, o exercício físico seria parte no trabalho e parte no descanso. Então, vai depender muito da pessoa. Muitas vezes tem pessoas que estão num burnout tão extremo que o exercício físico torna-se ainda mais exaustivo. Então, às vezes, uma caminhada curta. Oi, Tan, tudo bem? Acabei de estar falando de exercício nesse momento. Às vezes, o burnout ele é tão extremo que a atividade física, ela vai entrar mais na parte, como eu falei, ela ou vai entrar na parte de descanso ou ela vai entrar na parte de trabalho. Então, você tem que ter a sabedoria de conseguir nivelar qual atividade. Muitas vezes você não vai conseguir. Um exemplo, no meu caso, o meu burnout era tão extremo que, para mim, pensar em fazer uma aula, vamos dizer, de hidroginástica seria mais cansativo do que seria beneficial. Porque a minha realidade, eu teria que pegar o carro no inverno, trocar de roupa, né? Botar todo aquele agasalho, casaco, tudo. Eu moro num lugar que chega a menos 23 graus. Então, assim, é um cuidado extremo que a gente tem que ter. Aí você vai pro clube, troca aquela roupa toda, veste a roupa de exercício, vai pra piscina, faz a atividade, sai da piscina. Tem que vestir toda aquela roupa pesada de novo. Vem para casa. Então, assim, todo esse processo é mais cansativo para quem tá com burnout físico e mental do que a atividade. Então, o que foi que eu fiz? Eu comprei uma bicicleta ergonômica e comprei uma esteira, não ao mesmo tempo, diferentes anos. E eu tenho essas 2 atividades, tenho uns pezinhos aqui em casa também para fazer musculação se eu quiser. E vários vídeos que eu posso fazer em casa. Então, assim, eu fui adaptando a minha realidade. Então, seu repouso deve ser proporcional ao seu trabalho. Se você trabalha 8 horas por dia, você tem que dormir 8 horas por dia. E outra coisa interessante, né? A questão do repouso que a gente deve ter no Senhor. Não é apenas um repouso físico, mas a gente tem que ter um repouso também espiritual. Eu acredito que se a gente não se encher daquilo que é
santo no Senhor, eu acredito que a gente vai ter uma contínua exaustão espiritual, porque você não tem como derramar daquilo que você não está se enchendo. Eu já conversei várias vezes com vocês isso no cafezinho, né? Ponto 4. Escute as necessidades do seu corpo. Como eu falei, mas eu tenho que fazer 1 hora de zumba. Eu já fiz, gente, eu já queimei mais de 1000 calorias numa aula de zumba quando eu estava no meu processo de emagrecimento. Hoje, se eu fizer uma coisa dessa, eu passo o resto do dia deitada. Então, assim, são realidades diferentes, são tempos diferentes, e a gente tem que respeitar isso. Então, ponto 5, exercite-se quando o seu corpo permitir. Se o teu corpo está dizendo dorme, você dorme. Mas em compensação, você precisa descansar a sua mente. Não é ficar colado numa TV. Boa tarde. Não é ficar colado numa TV ou tendo aquele descanso físico, né? O corpo tá parado, mas a mente ela ainda tá acelerada, pensando nas coisas que você quer resolver antes mesmo delas acontecerem, como eu falei. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de poder estar se exercitando com a caminhada, às vezes uma aula de dança ou um alongamento, às vezes tudo aquilo é o que teu corpo vai precisar naquele momento. Então a gente tem que aprender a sentir o que o nosso corpo tá querendo, como ele tá querendo se mover, né? Uma coisa interessante também é que a medicina natural, ela é um recurso preventivo. Ela não é um recurso emergencial. Então, eu sou muito a favor, né? Como eu já conversei com você, dos meus óleos essenciais, que eu faço tratamento com eles me ajudam muito na questão de acalmar meus nervos, que são hiperativos por conta da fibromialgia. Mas eles têm tido a sua função. Só que eu também tive circunstâncias onde eu sei que a minha serotonina e a minha dopamina não estão sendo produzidas de forma boa, né? Quantidades para o que o meu corpo precisa. E eu tomo a minha medicação. Eu tomo o antidepressivo e tomo a pregabalina, que me ajudam com a dor. Então, assim, as medicações, elas têm o seu papel. A medicina natural tem o seu papel. E a medicina emergencial tem o seu papel. Se meu filho se machucar, uma vez o meu filho se machucou e cortou a testa dele, precisou levar a ponto. Eu não coloquei óleo de tea tree no corte dele. Eu levei para o médico para colocar os pontos para fechar ali aquele corte. Então, assim, as medicinas, elas têm diferentes ciclos e diferentes necessidades. Se a pregabalina me ajuda, ela tem me ajudado muito. Quando eu já sou diagnosticada com fibromialgia há 12 anos. E aqui nos Estados Unidos, na época quando eu fui diagnosticada, a pregabalina se chamava Lírica ainda, e ele não tinha genérico. Então eu esperei por anos para conseguir tomar a pregabalina. E daí esse ano foi que eu comecei nela. Eu tomo a fluoxetina e tomo a pregabalina. E elas foram 2 medicações que me ajudaram muito no controle das crises de fibromialgia. Esse ano, mesmo com as cirurgias que eu tive que fazer no fim do ano, e todas, sabe, a recuperação e tudo da endometriose, né, que eu ainda tive um inverno melhor tomando as medicações do que invernos que eu tive passado sem tomar. Então, assim, eu tô sentindo que eu tô melhorando. Eu ainda tô melhorando devagar, mas eu tô melhorando. Então, gente, eu vou concluir aqui. Eu não queria passar de 35 minutos o podcast, mas o nosso cafezinho hoje, a gente tá
falando sobre burnout. Eu vou resumir o que é que a gente falou hoje, tá? Então, o burnout, ele é uma junção de vários sintomas que você pode sentir de exaustão, mas não é só cansaço, não é um cansaço comum, tá? Ele é uma exaustão física, uma exaustão emocional, uma exaustão muitas vezes espiritual, não necessariamente ligada à sua profissão. Pode ser você pode ter burnout de um relacionamento tóxico, de alguém que está machucando a sua alma, você pode ter um burnout espiritual, de algum peso carregado, você pode ter um burnout físico, de alguma atividade que você está fazendo, que está te exaurindo. Então, todas essas coisas, elas estão ligadas, porque o nosso corpo, ele é um corpo com várias necessidades, tá? A cura, ela não é imediata, é um processo que você vai passar. Há 3 estágios do burnout, que é o preocupar-se, o apressar-se e o comer em excesso, que são os excessos, né? Eu coloquei comer aqui como exemplo, mas é um dos excessos que a gente faz com o burnout. O repouso, ele deve ser proporcional ao trabalho para que o burnout não aconteça. Então, a gente necessita aí descansar e trabalhar em proporção para que a gente possa estar prevenindo o burnout e se curando dele. Estudando as necessidades do nosso corpo e devemos nos exercitar quando o nosso corpo permitir. E a medicina natural, ela é um agregador, agente, né? Um agente agregador, mas ela não substitui a medicina regular. Então, elas trabalham juntas, cada uma tem o seu papel. Deixa eu ver aqui, vou ler aqui os comentários, tá, gente? Então, a Cacau tá dizendo que ela não tomou ainda a pregabalina e que ela sente ainda muitas dores. Elas como eu falei, me ajudou muito no processo. Não curou totalmente. Eu tomo a dose mínima, mas ela tem realmente, eu sinto a ajuda. Ela tá falando que ela também tá nos Estados Unidos e tem tido estresse aqui. E daí ela fala que ela tem receio de que o marido dela esteja tendo burnout. Como você diagnostica o burnout? Então, ele tem, como eu falei, essas raízes que você pode ali ver o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que para você fazer o diagnóstico preciso seria através de um psicólogo, porque eles têm ali as ferramentas. O meu foi uma psicóloga que fez, né, o diagnóstico e o tratamento, né? Eu passei 2 anos em tratamento, e daí eu tava com 6 meses, eu acho, quando eu comecei a fluoxetina, e daí esse ano eu já não tava mais em tratamento, e eu comecei a pregabalina esse ano. Então, eu acredito que nossa sociedade, ela, infelizmente, não aceita, ela acha que é normal todo mundo tá cansado. E sim, eu acredito que o cansaço é normal, mas a exaustão, você não conseguir realizar ações básicas por conta de estar exausto, não é normal. Você ter um déficit de possibilidade, de oportunidades de relacionamento, porque você tá tão exaurido ao ponto de você não conseguir atuar nessas coisas, não é normal, certo? Então, assim, é uma coisa que nós devemos ter a humildade de reconhecer que não é normal. E eu acredito, como eu falei, a nossa sociedade atual, ela busca tanto essas conquistas, essas medalhas,
esses rótulos que a gente está se matando aos poucos. Matando a saúde, matando os sonhos. Por quê? Porque a gente está se matando ao ponto de não conseguir mais fazer o básico. E o que é o básico? O básico para mim, vou te dar um exemplo meu básico. O básico para mim é cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido. Esse é o meu básico. Se eu não consigo levantar para fazer uma comida para os meus filhos porque eu tô tão exausta que minha cabeça não consegue, então alguma coisa aí precisa mudar, entendeu? Nós temos que ter a humildade de reconhecer. Eu acredito que essa é muito... Para você melhorar, você tem que reconhecer, sabe? Sobre o burnout. Você tem que reconhecer sobre as necessidades emocionais, físicas que você tem. No meu caso, quando eu comecei o burnout, eu fui parando, né? Eu fui parando todas as minhas responsabilidades ali, o que eu pude diminuindo, eu fui. E aprender a dizer não é essencial. Porque você precisa realmente priorizar aquilo que Deus requer de você, não o que a igreja tradicional requer de você, não o que a sua família, né, externa requer de você, não o que os seus colegas de trabalho requerem no sentido de daquilo que não é sua função, mas que para você ali conseguir pontos, você vai... Não, eu tô falando, gente, do básico, tá? Do básico mesmo. A alimentação é importante? Eu diria que muito importante. Esse ano eu comecei a cultura do jejum, inspirada pelo... Depois eu quero fazer um podcast aqui só sobre isso, depois que eu trabalhar tudo que eu quero no burnout primeiro. E, nossa, gente, depois que eu comecei a cultura do jejum, quem tiver a oportunidade de ouvir, tem vários links no YouTube de palestras do pastor Luciano Subirá sobre o jejum. Quem não tiver condição de adquirir o livro, mas quem tiver, adquira, leia o livro, escute o audiobook. É excelente, excelente. Mudou assim a minha vida. Eu nunca tinha tido experiências sobre o jejum. Depois que eu comecei a ter um relacionamento saudável com a alimentação, e olha que isso está vindo de uma pessoa que fez faculdade de educação física, já eliminou, teve depressão 2 vezes, já eliminou mais de 21 quilos fazendo atividade física e mudança de alimentação. Mas eu nunca tive uma cultura de jejum. E através do pastor Luciano Subirá, eu tive uma melhor visão, sabe? As meninas estão falando da questão da alimentação, né? E daí ela tá falando reconhecimento das demandas. E a mente começou a mudar primeiro. Ela falando de tirar os alimentos anti-inflamatórios. Então, no meu caso, eu já tinha tentado dieta com glúten, sabe? Eu já tinha tentado dieta sem glúten, dieta com glúten, diminuir os lácteos, né? As coisas derivadas do leite. E mesmo assim não tinha tido uma mudança. A mudança na minha vida, na minha parte de alimentação, veio através do livro. O que foi, meu amor? Meu gato tá miando. O que foi? O que você quer? Já vou, tá bom? O livro A Cultura do Jejum. E eu tô para ler também o Cuidado do Corpo. Eu já ouvi 2 palestras dele sobre o cuidado, 1 ou 2 sobre o cuidado do corpo. E, nossa, gente, eu sinto... Olha, depois que eu comecei nessa questão do jejum, influenciada, né? Nesse sentido, inspirada pelo
Pastor Luciano, meu corpo, ele tá tão leve. Ele tá leve o espírito, ele tá leve a minha alma, ele tá leve o corpo, ele tá desinflamado. Tenho tido menos crises de fibromialgia. Agora o verão tá começando aqui, então eu acho assim, uma coisa com a outra, sabe? Eu acredito que foi me ajudando bastante. Então é isso, gente. Eu vou deixar um dever de casa para vocês. Que tal o dever de casa? Eu quero que vocês pesquisem. Pesquisem, usem as ferramentas que você tem para pesquisar sobre o burnout. Leiam sobre o burnout. Estudem sobre o burnout. Não vou dar uma data para vocês, para quando o dever de casa vai ser colocado, né? Mas eu quero que na próxima vez que eu venha fazer um cafezinho aqui com vocês, vocês já tenham um conhecimento maior sobre o burnout. Quem tiver a possibilidade de escutar a pregação do pastor Luciano Subirá sobre a cultura do jejum ou sobre o cuidado do corpo, é uma grande possibilidade, né, de conhecimento ali, de ajuda. Mas eu quero que vocês pesquisem, tá? O nome do outro livro é O Cuidado do Corpo. Ele lançou faz pouco tempo. Eu não li ainda, mas eu vi já essas coisas. E, gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu melhorei muito, mas muito mesmo depois da cultura do jejum. Muito mesmo. Tanto a parte espiritual quanto a parte física. Olha, eu, assim, inspiro vocês a lerem esse livro de forma, assim, incrível. E escreve pra mim o que é que vocês acharam do nosso podcast de hoje. São pequenos, né? Eu fui hoje do ponto 1 ao ponto 6, que eu tenho escrito no meu caderninho aqui sobre o burnout. Mas eu quero que vocês pesquisem, que vocês escrevam pra mim o que é que vocês acharam. Esse podcast, ele vai para o YouTube, vai ficar gravado no YouTube. E vocês vão poder estar mandando para amigas e compartilhando com pessoas. Eu vou estar jogando no YouTube agora. E é um prazer. Ai, preciso de um gole de água, só um segundo. É um prazer gigante, gente, estar aqui com vocês. A Eliana tá dizendo aqui, ó. A Bíblia da Pri. Obrigada pela partilha, Cá. Me abençoa muito. O Senhor continue te restaurando a saúde. Amém, 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 amém. Eu tô... já são o quê? Já são 4 anos, né? Desde o meu primeiro burnout em 2020. Onde eu aceitei que eu tava tendo burnout. Eu acho que eu já tinha tendo ali desde 2019. Mas e que eu comecei mudanças. Já são 4 anos. E esse ano foi o ano que eu decidi ter um ano de licença médica. E daí, eu vou compartilhando com vocês um pouco sobre isso. Eu achei muito necessário. Esse assunto é um assunto que não se conversa. Infelizmente, muito no meio cristão, por conta do estigma de que quanto mais você fizer para Deus, melhor. E muitas vezes você acredita que fazer essas coisas pode estar passando por cima da sua saúde. Deus vai te dar mais saúde. Você acredita que se você ficar se atropelando, você ficar se maltratando, você ficar se judiando, Deus vai restaurar. Deus pode tudo. E essa negligência com as nossas necessidades, elas acabam mais ou menos assim. Você tomar veneno, você pedir para Deus que aquele veneno não funcione. E eu acho que não é assim. Eu acho que a gente precisa ter um conhecimento, usar as ferramentas que nós temos ao nosso favor. E ter a consciência de que Deus não vai requerer de nós mais do que aquilo que Ele nos pede para fazer, tá? Então, a gente tem que ter, eu acredito, conhecer um pouco sobre as nossas necessidades do corpo, da alma e do espírito. Elas são o mínimo para que a gente possa viver uma vida cristã digna. E possa também não estar julgando o outro pela sua necessidade, que é diferente da minha. Nós somos seres diferentes, embora todos seres humanos,
Nós temos necessidades diferentes. Eu não posso julgar uma pessoa que tem diabetes por tomar insulina. E nem posso requerer do meu corpo, do corpo daquela pessoa, que ela produza insulina. Então, assim, eu acredito que nós temos necessidades diferentes. E nós podemos estar modificando aos poucos nossa vida, inspirando outras pessoas a estarem tendo a possibilidade de serem o melhor que elas podem ser. É uma jornada, mas a gente pode caminhar de mão dada, sabe? A gente não precisa estar caminhando sozinha. Eu amei, estava precisando ouvir tudo isso. É uma questão de jejum, é uma dica valiosa. Então, como eu falei, Liane, eu nunca tinha parado para estudar sobre o jejum. Nas igrejas que eu já fui membro, que eu já tive, não tinha uma cultura do jejum. Pessoas ao meu redor da vida cristã não tiveram a cultura do jejum que eu via, não ensinaram sobre o jejum. Então, esse estudo e a base bíblica de pastor Luciano Subirá é excelente. Então, assim, me ajudou muito a estabelecer uma cultura do jejum na minha vida. E é aquilo que funciona pra minha vida, pra mim, sabe? E, nossa, tem me ajudado, assim, na questão do burnout e na questão das inflamações da fibromialgia, muito. Tem Spotify. Eu não tenho o podcast no Spotify ainda. Quem sabe eu coloque lá, mas no momento só tá no YouTube. Não vou demorar a vir, não se preocupa. Então, somos tão julgadas como precisamos nos dar o tempo de descanso. Então, menina, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o meu processo sobre isso, como foi que eu me senti. É aos poucos, né? Eu tenho que me conformar que eu não posso vir aqui jogar milhões de informações em vocês, não é útil para vocês e vou me desgastar de vir aqui passar horas e horas e horas conversando sobre essa questão. Já tava querendo fazer 35 minutos, já vamos com 47. E não dá pra... Porque tem alguns pontos que realmente eu acho muito interessante, muito importante a gente colocar, né? Mas eu não vou passar desses 6 pontos hoje. Pesquisem sobre o burnout, vocês têm o poder de pesquisar, vocês têm o poder de conhecer, vocês têm o poder de aprender. E na nossa próxima conversa, eu vou ficar continuando esse assunto até quando eu achar que eu já falei tudo que eu podia compartilhar. Aí eu vou para outro assunto que eu acho pertinente à nossa vida cristã. E assim eu vou falando. Perseverem, inspiro vocês a perseverarem, a compartilharem, tá? E eu vou fazer uma oração por a gente. Que tal? Eu vou orar por todas nós, nossas famílias. Eu acho que ao todo aqui, imagino que nós tivemos... entrando e saindo umas... Ai, gente, eu acho que sentaram aqui à nossa mesa hoje umas 30 mulheres, talvez um pouco mais. Então, eu vou orar por todas elas, tá bom? Senhor Jesus, nós choramos neste momento por todas as mulheres que estiveram aqui sentadas à nossa mesa no cafezinho hoje. Senhor Jesus, obrigada por podermos compartilhar sobre esse tópico do burnout. Nos esclarece, Senhor, através da tua palavra, que aquilo que nós estejamos aprendendo sobre o nosso crescimento físico, nosso crescimento espiritual, emocional, que o Senhor esteja nos curando e o Senhor esteja nos guiando com a melhor forma de nos curar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a que nós possamos fazer a tua vontade, não a nossa. Em nome de Cristo. Amém. Amém, gente. Um abraço. Que Deus abençoe vocês, tá? E obrigada por estarem aqui comigo, sentadas à mesa, todas vocês, tá bom? Um abraço. Se você quer assistir esse podcast todo, você vai poder ter no YouTube. Eu vou colocar lá e você vai poder compartilhar com as suas amigas, tá? Em breve. Beijo. Tchau, tchau.